Vamos lá, então. Eu sou o Dr. Lee, eu sou médico, e se você acompanha o canal aqui há algum tempo, você deve ter percebido que eu tô postando menos e menos. Isso porque eu tava de mudança, eu troquei de apartamento, né? E com isso eu passei muito tempo arrumando a casa, tive que correr atrás de mudança de documento, um monte de coisa. E só agora eu tô conseguindo parar pra voltar a produzir vídeo assim com mais tranquilidade. Mas também foi um período de reflexão, um período que você começa a reorganizar as ideias, né? Repensar sobre algumas coisas da sua vida. Toda vez que muda alguma coisa fora da gente, eu acho que a gente para pra pensar alguma coisa dentro da gente também, né? Eu tinha um psicólogo, não, um psiquiatra, desculpa, que dizia que toda vez que muda alguma coisa externamente, alguma coisa interna muda também, né? E ele falava isso especificamente para corte de cabelo. Porque um dia me deu a louca, eu decidi raspar o cabelo, porque eu entrei numa crise assim de que eu não queria ser mais uma pessoa fútil, e que o cabelo era uma vaidade boba, e que era mais fácil raspar o cabelo só e ficar careca porque não tinha que pensar. E eu fui careca por muitos anos. Muitos anos, né? Eu não sou calvo, né? Minha família não sofre de calvície, mas eu decidi ficar careca porque eu dizia que não me importava com o corte de cabelo. Eu dizia que isso era uma banalidade, que eu tinha que estar focado em outras coisas, que eu tinha que estar focado em, sei lá, estudar, trabalhar e ganhar dinheiro, e por isso eu ia ser careca. E aí eu deliberadamente raspava o cabelo, né? Então, se você vai pegar fotos minhas de 10 anos atrás, por exemplo, sei lá, eu raspava o cabelo todo mês. Eu tinha uma maquininha, né, em casa e eu raspava o cabelo, ou eu ia no cabeleireiro quando não conseguia fazer um bom trabalho e eu raspava o cabelo lá, né? E com o passar dos anos, eu comecei a perceber que aquilo era uma bobagem, né? Que não é que eu não me importava com o cabelo ou que dava trabalho demais, né? Eu gostava de dizer que dava trabalho demais. É que eu ficava pensando que o meu cabelo nunca ia me deixar bonito. E aí era mais fácil não se importar com ele e raspar todo o cabelo do que realmente tentar cuidar do cabelo, enfim, né? Deixar ele arrumadinho na hora de acordar, ir pro trabalho e tudo mais. E eu peguei esse pensamento e extrapolei para o resto da vida, né? Quantas vezes, na verdade, eu simplesmente dizia que não me importava com alguma coisa, que aquilo não era importante para mim. Na verdade, era só um meio de me esconder do fato de que me importava e me importava muito, né? E só que eu tinha medo de que, quando eu me importasse, aquilo fosse ocupar um tamanho grande na minha vida, né? E eu pudesse me frustrar por conta daquilo. Então, no caso do cabelo, eu sempre sofri com baixa autoestima e achava que o meu cabelo nunca ia ser bonito, que o meu cabelo não me deixava bonito, não me ajudava em nada, então era mais fácil raspar. Era a mesma coisa com profissão, né? Eu já contei para vocês aqui o quanto a minha escolha para medicina, ela só chegou depois de muito pensar, poxa, eu acho que eu sou capaz, talvez eu seja capaz de fazer isso. Nunca foi por amor, nunca foi por querer ajudar os outros, nem nada, né? Foi porque eu queria descobrir se eu era realmente capaz. Eu queria descobrir o quão difícil eu conseguia, onde eu conseguiria chegar, né, em termos de dificuldade acadêmica. E eu descobri que eu era capaz depois. E é assim com muitas outras coisas. Em termos de atividade, né, fora de trabalho, tudo, eu sempre gostei muito de esporte. Muito, muito, muito. Minha infância inteira eu sempre pratiquei um esporte. Sempre joguei bola, sempre fui aluno de judô. Sempre, sempre. Desde quando eu me recordo, assim. Só que quando eu passei na adolescência, até o início dessa vida adulta, muito por conta dessa baixa autoestima, eu parei. Eu não sei, eu sinceramente não sei porquê, mas sei lá, se foi por bullying, se foi porque eu mudei muitas vezes de escola e eu não conseguia fazer grupos de amizade, eu simplesmente abandonei os esportes. Até o início da vida adulta, até uns 21, 22 anos, assim. Eu abandonei completamente os esportes. E aquilo fez um mal tão grande na minha vida, né, que mudou completamente a minha personalidade. Então, durante os anos de adolescência, eu fazia muito a pinta daquele adolescente revoltado, que odeia esporte, odeia carnaval, né? Eu sou do rock and roll, cara, né? Eu odeio tudo, vocês aí, né? Vocês, o esporte é coisa de gente burra, o negócio tá aqui dentro, tá na mente, né? Você precisa ser um intelectual. E aí eu fiz muito aquela pinta por muitos anos, e aí quem já viu outros vídeos meus sabe, né? O quanto eu bato nessa tecla, assim, de que você acaba criando um personagem seu para sobreviver, né? E eu fazia muito essa pinta de intelectual e que foi, de certa forma, foi benéfico porque me fez ler muitos livros, eu assisti muitos filmes, né? Eu não saía, eu não praticava esporte, eu era magrinho, né, franzino, então não tinha muito o que fazer.
E eu criei essa identidade, né, para esconder o fato de que eu realmente me importo com esportes, eu realmente gosto de praticar esportes. Eu fui redescobrir isso só no início da vida adulta, com 21, 22, 23 anos, né? Eu, por causa de um fim de namoro, é história clássica, né? Por causa de um fim de namoro, eu decidi que ia voltar para academia, porque se eu era feio, chato, e magro, ia ser só feio e chato, magro não ia ser. E aí eu decidi entrar na academia, e aí eu voltei a praticar esportes, então eu andava de bicicleta todo dia, né, eu fazia Muay Thai, eu ia pra academia, e continuei fazendo isso, né, até hoje eu continuo praticando, embora com uma frequência menor, né, mas eu me pergunto, né, de novo, por exemplo, se eu não estou deixando de praticar esportes pela mesma coisa, né, pelo mesmo motivo, né, então, será que eu não estou negligenciando uma coisa que eu gosto muito, muito, que é praticar esportes? Eu não estou negligenciando uma parte disso que é uma parte importante da minha vida. Praticar esportes é uma parte realmente importante da minha vida. Só com a pinta de dizer que, não, mas agora eu preciso estudar para a prova de residência, eu tenho que estudar para trabalho. Tipo, não, isso é parte fundamental de quem eu sou, do que eu faço, né? Então, eu frequentemente me pego perguntando se foi certo fazer isso. Isso vale para relacionamento também, né? Quantas vezes na nossa vida a gente simplesmente decide ignorar, cortar um relacionamento porque é mais fácil não se importar. É muito mais fácil não se importar, né? É, você, você começa a sabotar seu relacionamento, você deixa tudo de lado, né? Porque você acha que se você se importar e aquilo não der certo, aquilo vai te machucar muito. E realmente machuca. Realmente machuca. Mas é mais fácil você não se importar, né? É mais fácil você fingir que não tá nem aí. É aquela grande parábola, né, da raposa e das uvas, né? Parece uma grande bobagem, né? Uma obviedade, mas o óbvio ele precisa ser dito, né? O óbvio ele realmente precisa ser dito porque a gente ignora, a gente tende a ignorar o que está na nossa frente, assim. Então, eu tô tentando fazer um movimento de parar com isso, sabe? De abaixar as defesas um pouco pro mundo. Parar de querer sempre ter controle sobre a opinião dos outros sobre mim. Eu acho que isso tem sido uma grande lição que está mudando a minha vida. Então, eu comecei a postar os vídeos por conta disso, eu comecei a me vestir melhor, eu comecei a cuidar mais de mim, sabe? Porque eu realmente me importo, né? Eu realmente me importo com como eu me sinto, muito mais que com a opinião dos outros, né? Porque senão você fica também só refém da opinião alheia. Mas eu quero acreditar que vale a pena você fazer as coisas que você gosta, você se importar com as coisas que você gosta, né? Se você fica sempre querendo controlar a opinião dos outros sobre você, e eu acho que no final das contas é sempre sobre isso, né? O quanto você pode modular a opinião dos outros, quanto você pode manipular a opinião dos outros, porque afinal de contas, se você não se importa, né? Você não se machuca e ninguém tem poder sobre como você se sente. Eu acho que isso te torna ainda mais refém do que quando você se importa, sabe? Você tentar fugir de se frustrar, tentar fugir de se expressar, né? Tentar fugir de você fazer aquilo que realmente gosta, só porque você tá com medo de como você vai se sentir, do que os outros vão achar, do que os outros podem te dizer, de como você pode se machucar no processo. Eu acho que é uma vida muito triste. A vida pequena, né? Você não vive. Você tá mais refém do que antes, né? Então, por exemplo, eu sempre gostei de esportes, cara. Eu sinceramente tenho um desejo muito grande de voltar a falar de esportes, de praticar esporte, de criar uma vida em torno disso. A minha vida sempre foi isso, né? Não tem por que não fazer isso. Claro, né? Uma pessoa espertinha vai dizer assim: ah, mas eu tô no outro vídeo, você falou assim que você tem que ter uma visão comercial sobre a vida, sobre o mundo e não sei o que lá. Tem que ser meio instrumentalista. E é verdade, né? Mas não adianta você instrumentalizar uma coisa assim que também só serve para te dar desgosto, né? Óbvio que você pode encontrar, e eu acho que é até muito mais fácil, uma coisa que tem um apelo comercial muito grande, né? Ao mesmo tempo que atende um desejo seu, uma coisa importante da sua vida, né? Não sei, eu achei que esse vídeo ficou meio viajado, mas eu vou postar ele do mesmo jeito. Então, o que eu quero dizer com ele, no final das contas, é que assim, não reprima, né, aquilo que você gosta, aquilo que você tem intenção de fazer, só porque, sei lá, você acha que os outros vão se importar com você.
Você pode se vestir melhor, você pode cortar seu cabelo de outro jeito, você pode fazer o que você quiser, né? Se te faz se sentir bem. Agora, quando você finge que isso não importa, que nada disso importa, que os relacionamentos não importam, que você querer ganhar dinheiro não importa, que você, sei lá, velho, querer ser bem sucedido não importa, você tá só suprimindo a sua vida tentando manipular a opinião alheia. Eu acho uma visão muito triste da vida. Você é refém. E aí você tem que fazer uma escolha. Você quer ser refém da opinião alheia ou você quer viver a vida? É isso.